a própria sabedoria dos gregos já dizia o seguinte, se não me engano, isso é de Sócrates, que diante de toda comunicação nós devemos passar a comunicação pelos 3 crivos. Primeiro, se aquela comunicação é verdadeira. Então, é o crivo da verdade. Segundo, se essa comunicação será útil, porque às vezes é uma comunicação verdadeira, mas não será útil ser revelada. Então, a utilidade tem que ser colocada também na balança. E, por último, se a comunicação é boa, se vai inspirar o bem, o amor, a fraternidade e a justiça. Percebe? Então, nós temos que ter esse discernimento mediúnico por parte dos médiuns e dos diretores das reuniões mediúnicas. Aqueles que vão, então, fazer a seleção do que está sendo dito pelos espíritos, passando aquele dito pelo crivo da verdade, da utilidade e da bondade. Somente se a comunicação passar pelos 3 crivos, nós podemos, com tranquilidade, dizer que a comunicação procede de um espírito em nome de Deus. E esse mesmo critério, Allan Kardec, na França do século XIX, empreendeu. E assim, ele foi também separando o verdadeiro daquilo que era falso. E nós temos, então, aí o conhecimento de que os espíritos desencarnados, portanto, não são deuses, não são donos da verdade. Eles são apenas espíritos humanos. E como espíritos humanos, igual a nós, todos devem passar pelo crivo da razão. É por isso que Allan Kardec colocou no frontispício de sua obra este lema: fé verdadeira só o é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Bom, o Espiritismo, agora falando um pouco sobre a ciência espírita. Os espíritos desencarnados, eles não estão encarregados de nos trazer a ciência, já feita ou por se fazer, porque esta é uma tarefa dos homens. Então, nós temos, de um lado, um caráter da revelação espírita, é o caráter da revelação divina, aquilo que vem de Deus, nosso Pai, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, através do Espírito da Verdade, os nossos guias e mentores superiores, os chamados Espíritos superiores, a falange do Espírito da Verdade, que veio, então, nos trazer essas verdades fundamentais de mais alto, verdades absolutamente úteis à nossa evolução, profundamente verdadeiras e, antes de mais nada, profundamente amorosas, resgatando o Evangelho de Jesus como nosso roteiro e guia. Mas, por outro lado, nós temos com Allan Kardec a definição do segundo caráter do Espiritismo, que é a revelação dos homens, que é a obrigação nossa aqui na Terra, dos encarnados, homens e mulheres encarnados, que têm a obrigação, sim, de trabalhar para o seu próprio sustento, de procurar prover a sua família do pão de cada dia, através de um trabalho digno. E, nas suas investigações filosóficas e científicas, buscar a verdade, para que a verdade seja paulatinamente revelada a ele através dos seus próprios esforços. É a revelação
científica, pela qual os homens terrestres, ao estudarem as leis físicas, as leis químicas, as leis de todos os ramos do conhecimento humano, vão estabelecendo e vão desenvolvendo na Terra os postulados da ciência. Então, nós não podemos esperar que os espíritos nos revelem a ciência. Eles podem, no máximo, antecipar a nós alguns conhecimentos científicos, até como prova da sua evolução, como foi, por exemplo, o caso de Chico Xavier, o espírito de André Luiz, de Emmanuel, que revelaram questões que só o futuro foi confirmar, ou então, não é? Ele levantar um pouco o véu que encobre a verdade universal, para que nós também tenhamos o devido incentivo a procurar as verdades científicas. Agora, o trabalho da ciência é dos homens, e é muito importante que nós entendamos isso, porque Deus quer que nós trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, e através desse trabalho, dessa pesquisa, dessa busca, tanto filosoficamente falando, quanto cientificamente falando, nós vamos pagando o preço da aquisição da ciência, e a partir da ciência vamos adquirindo a sabedoria. Então, os espíritos não vêm nos libertar dessa necessidade de trabalharmos. Eles são o que são. E o espiritismo tem por objeto apenas estudar os espíritos desencarnados, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. O espiritismo, portanto, é sim uma ciência de observação e jamais será uma arte de adivinhar ou de especular sobre a vida das pessoas ou sobre o futuro. Ele foi deduzido por Allan Kardec, secundado Kardec por outros pesquisadores, como, por exemplo, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Leon Denis, Alexander Aksakov e vários outros, William Crookes, a senhora Curie e vários outros pesquisadores que foram publicando livros, descortinando, portanto, aquilo que eles estavam estudando e deduzindo do ensino dos próprios espíritos superiores. Allan Kardec viu, observou e coordenou, procurando fazer compreender aos outros aquilo que ele, na sua sabedoria, compreendeu. E esta foi a parte que lhe coube. Tanto é que ele diz assim: sobre o Espiritismo nunca foi dada a última palavra, mas apenas a primeira palavra, porque o Espiritismo deve progredir junto com a humanidade, junto com a ciência, e todo o progresso da ciência humana deverá ser incorporado aos conhecimentos do Espiritismo, de forma tal que ele nunca será ultrapassado. Ele é um sistema aberto de conhecimentos. E todo novo conhecimento, todo novo descortino, toda nova descoberta científica deverá ser incorporada à doutrina espírita. E assim ela vai caminhar com o próprio desenvolvimento da sociedade humana.